De volta com as últimas notícias do Fluminense nesta sexta-feira aqui no canal do Lessa, mais um dia de preparação para o jogo do próximo domingo contra o Juventude, lá na altitude de Alfredo Jaconi. É assim que a gente brinca, né? Tamanha a dificuldade que o Fluminense tem de arrumar pontinhos por lá. Espero que dessa vez seja diferente, se aproveitar talvez do início ruim do Juventude no Campeonato Brasileiro, já demitiu o treinador, o momento não é bom. Só que a gente sabe que quando o Fluminense enfrenta times que estão em baixa ou na parte de baixo da tabela, normalmente isso não é um bom sinal, né? Enfim, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, como sempre é por lá, mas é uma partida muito importante para que a equipe possa voltar a vencer na competição, conquistar 3 pontos e seguir com essa pontuação alta na tabela, na parte de cima da tabela, se recuperando depois de uma derrota para o Atlético Mineiro. Amanhã ainda tem treino no CT Carlos Castilho. O Fluminense viaja na sequência para Caxias do Sul e eu também vou para Caxias do Sul a partir mais ou menos ali por volta de 1 da tarde. Se tudo der certo, os horários baterem, talvez eu consiga receber o elenco tricolor por lá e, é claro, você vai acompanhar aqui no canal do Lessa. Vamos com algumas informações aqui importantes que saíram ao longo desta sexta. Primeiro, em relação à premiação da Copa Sul-Americana, que era uma coisa que eu ia trazer aqui e acabei esquecendo. O Fluminense garantiu a vaga já nos playoffs, eu ia falar no vídeo da manhã e esqueci. O Fluminense já tem vaga garantida no mata-mata e agora vai buscar a classificação da Sul-Americana, a classificação em primeiro, né, para ir direto para as oitavas de final. Então, por enquanto, em termos de premiação, o Fluminense já garantiu quase ali 3 milhões de reais, 500 mil dólares, 2 milhões e 800 mil reais. E se for direto para as oitavas de final, ou seja, se ganhar do Once Caldas na última rodada, aí esse valor passa para 3 milhões e 400 mil reais. A gente lembra que a premiação da Sul-Americana é bem inferior à da Libertadores. Nesta Copa Sul-Americana, o Fluminense já garantiu pouco mais de 5 milhões de reais pela presença na fase de grupos e cada vitória na Sul-Americana, veja bem, na Libertadores 330 mil dólares, cada vitória na Sul-Americana vale 115 mil dólares, ou seja, é metade do valor. É o total aí de 653 mil reais por vitória na competição, ou seja, ali pensando no mínimo já garantido, que é a classificação para os playoffs, o Fluminense tem em torno aí de 10 milhões de reais em premiação até agora na competição. Quem avança às oitavas, como eu disse, ganha ali 3 milhões e 400 mil reais. Quartas de final, 3 milhões e 900 mil. Semifinal, 4 milhões e meio de reais. Se for vice-campeão, 11 milhões e 300 mil reais. E se for o campeão, praticamente 37 milhões de reais. Essa é a premiação da Sul-Americana para 2025. Hoje surgiu o interesse, foi publicada uma reportagem no jornal O Povo, lá de Fortaleza, afirmando que o Afonso Ribeiro, o jornalista que publicou essa matéria, afirmou que Fluminense e Vitória tem interesse no Zé Wellison, volante do Fortaleza, que hoje está na reserva do Fortaleza na Real. Olhando aqui, não é a primeira vez que o nome do Zé Wellison é especulado no Fluminense, já surgiu em outras janelas, nunca aconteceu até onde eu sei uma negociação de fato, e até o momento, pelo que eu apurei, o Fluminense não fez contato pelo Zé Wellison. Neste momento não tem negociação rolando. Pode ser que seja um jogador monitorado? Pode ser. É um jogador já experiente, com larga rodagem no futebol brasileiro. Deixa eu ver, o Zé Wellison, tem 30 anos, Zé Wellison. Neste momento, olhando aqui os jogos desta temporada, ele reserva na maior parte das partidas do Fortaleza, entrando em algumas, foi até titular, mas em jogos, em tese, com menos relevância, né, pelo Campeonato Cearense, enfim, mais ali no início do ano. Fora isso, ele vem sendo as partidas mais importantes do Fortaleza. Em 2025, ele vem sendo reserva. No passado, foi titular em muitos jogos, teve uma sequência maior. Enfim, é um jogador que, como eu disse, por enquanto não tem negociação rolando, mas é um atleta, pensando aqui, cá entre nós, esse jogador tem que chegar e jogar. O Fluminense perdeu 2 jogadores da posição. Perdeu o Otávio e perdeu o Bernal. Então é um cara que tem que chegar e jogar. Pensando em Mundial do Clubes aqui há um mês, sinceramente, não é o jogador, não é o reforço que eu gostaria, não é o reforço que eu imaginava. E eu espero que, enfim, o Fluminense não avance pelo Zé Wellison, porque eu não acho que ele
é um jogador que pode ser útil para muitas equipes. Tem muito mais hoje o tamanho do Vitória do que do Fluminense. Com todo respeito ao Zé Wellison, mas essa é a minha visão. O Fluminense precisa realmente investir num nome que tenha condições de chegar e ser titular. Eu não acho que o Zé Wellison seja esse jogador. Mas, enfim, vamos aguardar. O Fluminense já está se movimentando no mercado. Conversas entre Renato e comissão técnica, entre Renato Gaúcho e diretoria, vem sendo constantes em relação a acertos, contratações, reforços que precisam chegar para incorporar esse time agora nessa próxima janela de transferências, principalmente para suprir as carências de jogadores importantíssimos que acabaram, infelizmente, se lesionando. Então, muito em breve, apesar da janela não estar aberta ainda, a gente vai ter novidades em relação a negociações. O Fluminense está realizando o simpósio de direito esportivo, com muitas personalidades participando. Uma dessas personalidades foi o Alexandre Fonseca, que é o chefão da Superbet. E aí os amigos da Central Fluminense que marcaram presença no evento tiveram a oportunidade, foi o Wilson, se não me engano, de perguntar ao Alexandre se a renovação de contrato entre Fluminense e Superbet avançou. Ele disse que ainda não, lembrando que o Fluminense e Superbet tem contrato até ano que vem, mas já há uma conversa em andamento, que está caminhando bem, segundo o Alexandre Fonseca. As conversas estão caminhando muito bem, mas que ainda não há nada fechado. Isso é importante para o valor não ficar defasado. A gente está vendo o São Paulo aí subindo os valores. É importante o Fluminense também correr atrás disso, para já garantir logo essa renovação com a Superbet e aumentar, consequentemente, esse valor. Creio eu que nos próximos meses, até os próximos meses, a gente deve ter a renovação aí do Fluminense com a Superbet, garantido talvez mais 2 anos de contrato. Vamos ficar atentos a isso. Mas o Alexandre Fonseca, em outras oportunidades, ele já falou que a negociação está acontecendo, está caminhando bem. Então, para ele ter falado isso, é porque está rolando enfim, imagino eu que restam poucos detalhes aí para serem acertados entre as partes. Seguinte, pessoal, a galera da Golcase pediu para dar uma reforçada, porque tem muita coisa em promoção no site, tem muita oportunidade para você lá e, claro, utilizando o cupom JORNADA, você garante mais um super desconto, além dos que já tem por lá, né? Se você está precisando de uma garrafinha térmica, de um copo térmico, de capinha de celular, você compra uma, leva 2 para casa, vai lá na Golcase, tem muita novidade por lá. Essa jarra aqui, por exemplo, de mais de 1 litro, cara, ficou muito bacana. Olha só, tá 219. Se você utilizar o cupom JORNADA, vai pagar mais barato por lá, tá? Olha só que maneiro isso aqui, cara. Muito, muito, muito legal. Tem opções menores aqui também. Você ainda ganha uma base de silicone. Na Golcase você vai encontrar produtos de muita qualidade e com preço lá embaixo. Diferente. Pega aí aquela marca mais famosa que tem aí, pega aí, vai lá, faz um comparativo. Eu uso aqui, ó, meu copo térmico tá aqui, por exemplo, não largo ele de jeito nenhum e, cara, não tenho que reclamar. Inclusive ontem eu eu saí e deixei uma garrafinha de água no carro o dia inteiro, voltei, juro pra vocês, fui beber água, ainda estava geladinho. Então, cara, aproveite porque realmente o preço é mais barato. Olha essa capinha daqui, por exemplo, ainda daquela linha dos 100 gols de Germancano. Cara, tem muita coisa maneira, muita coisa legal. Vai lá na Golcase, utilize o cupom JORNADA, faça a festa, aproveite. Se não vai comprar para você, aproveite para presentear alguém. Corre lá. Vamos fechar aqui esse vídeo falando de Caio Henrique. O GE fez uma matéria, gravou uma entrevista com o Caio Henrique, lateral esquerdo Caio Henrique, que está cotado aí para defender a seleção brasileira. É um absurdo ele não ter sido convocado ainda, né? Convenhamos, é um absurdo. Ele que teve uma passagem muito marcante, muito legal pelo Fluminense lá em 2019, na primeira passagem do Fernando Diniz como treinador, e ele falou que se voltar ao Brasil, a prioridade é do Fluminense. Tem uma gratidão enorme pelo Fluminense, perdão. Bora ver o que disse aí o Caio Henrique. O Fluminense é muito especial para mim, né? É um pouco como o Diniz. Foi um clube que me abriu as portas logo depois de ser rebaixado com o Paraná. Né? Foi o time que apostou em mim. Foi onde eu recuperei meu futebol. Pude voltar às seleções de base também, quando estava no Fluminense. Né? Então, assim, tenho amigos lá até hoje, os funcionários, muitos torcedores me mandam mensagens também de carinho. Né? E para mim isso é muito gratificante. Poxa, a gente já faz 4 anos e meio que eu tô aqui no Mônaco e ainda sigo tendo esse carinho, recebendo mensagens, né? O pessoal pergunta, vai voltar e tal. Então isso mostra que eu fiz o meu trabalho bem feito no Fluminense, né? Que as pessoas
puderam observar a minha melhor versão lá, né? E o sentimento é igual, é um sentimento de gratidão, tenho um carinho enorme. Sempre procuro assistir os jogos do Flu quando dá, né? O horário às vezes não bate, mas sempre que pode eu procuro aí acompanhar. Sim, sim, eu converso bastante com a minha mulher também. A gente gostou muito do Rio de Janeiro, né? A vida, a praia, a gente gosta de praia, nós somos de Santos, então a gente já está acostumado mais com essa vida de praia, né? Para mim, particularmente, eu gosto bastante. E como eu te disse, a gratidão que eu tenho pelo Fluminense é enorme. Então, com certeza, se hoje eu pudesse voltar ao Brasil, a preferência seria do Fluminense. Sempre deixei isso bem claro, desde quando eu saí, porque foi um time que me abriu as portas e eu tenho um carinho muito grande. Bacana essa declaração do Caio Henrique, né? Porque ele teve uma passagem legal por aqui, mas, enfim, não seria obrigado a ter toda essa gratidão e tal. E ele tem essa gratidão, isso é muito bacana. Eu lembro bem, cara, não tinha nem canal ainda, nem sonhava em ter canal do Lessa ainda. Cobri o Fluminense ainda na Rádio Globo, tava começado há pouco tempo, né, a cobertura do Fluminense, de fato, né? E lembro da contratação dele, o Paraná rebaixado, e ele lá tinha uma história de que ele era fora de campo, assim, tinha problemas extra-campo, não se comportava muito bem. Naquela época tinha jornalistas lá, acho que até pessoas do clube falavam. E aí o Caio Henrique veio para o Fluminense, era um cara que tinha muito potencial, mas não tinha se encontrado na carreira. Vem para o Fluminense, se encontra como lateral, ele era meia na época, e deu super certo, né? Muito bacana. Tomara que ele seja convocado para a seleção, que merece, sem dúvida alguma. Que volte, né? Muito em breve, quem sabe? Espero que realmente, quando ele voltar ao Brasil, ele possa cumprir essa promessa, como um jogador muito, muito qualificado, que deixou uma impressão super positiva por aqui. Vai lá, Mário, corre atrás pro Mundial aí, se fosse possível, né? Quem dera. Mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. A gente volta com mais informações, mais notícias. Amanhã é dia de partir para Caxias do Sul para a gente buscar esses 3 pontos. Valeu, tamo junto.